Por que existem tantas interpretações erradas da Bíblia? Texto base, 2 Pedro 3, 15 e 16. Introdução. Vivemos numa geração saturada de vozes religiosas. Pastores apóstolos, auto-intitulados profetas de si mesmos, todos com uma palavra de Deus, todos com uma nova revelação, todos com uma interpretação original da Bíblia. E cada um arrasta um rebanho de cegos guiando cegos, e todos caem no buraco do engano. A pergunta é inevitável. Por que existem tantas interpretações erradas da Bíblia? Porque muitos não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo e não reconhecem a Bíblia como suficiente, clara e autoritativa. Pedro já alertava que certos trechos da Escritura são difíceis sim, mas ele não disse que são impossíveis de entender. O problema não está na Bíblia, o problema está no homem. O texto diz que os ignorantes e instáveis deturpam. A deturpação vem da ignorância espiritual e da estabilidade doutrinária. Quem são esses? São aqueles que não conhecem a Deus e não foram firmados na verdade. A ignorância espiritual nasce de um coração não regenerado. A estabilidade doutrinária nasce de uma vida não firmada nas Escrituras. A visão reformada reconhece que a Bíblia é clara nas doutrinas essenciais para a salvação. Essa é a doutrina da clareza das Escrituras. Quando alguém afirma que a Bíblia não pode ser compreendida sem novas revelações, sonhos, com líderes ungidos para interpretar, essa pessoa está negando a suficiência da Escritura. Estes são os que dizem, a Bíblia não basta. E isso é uma heresia maldita. É o mesmo veneno de Satanás no Éden. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Hoje ele diz, é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? A Bíblia é clara. Ela interpreta a si mesma. O Espírito Santo guia o crente verdadeiro, não religioso, não místico, não manipulador de texto fora do contexto. Por isso, os falsos mestres precisam distorcer a palavra para sustentar seus impérios religiosos. Se pregassem a verdade, perderiam os aplausos, os dízimos e ofertas manipuladas e os seguidores aduladores. Outro motivo por que há tantas interpretações erradas, o abandono da exposição bíblica fiel. Em vez de pregar o texto, versículo por versículo, dentro do contexto, preferem pílulas de autoajuda, versos soltos para dar o que o povo quer ouvir. E o povo ama ser enganado. Jeremias 5,31 está escrito: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? O povo está despreparado, superficial, e os líderes são os piores culpados, como diz Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas o versículo continua: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O povo padece porque os líderes rejeitam a verdade. O povo morre espiritualmente porque os púlpitos estão contaminados por teologia de prosperidade, evangelho coaching e antropocentrismo diabólico. A visão reformada clama, só a Escritura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. E isso significa que ela não está sujeita ao achismo de ninguém, à visão do mês, ao sentir no coração. O texto bíblico tem um significado só. O que Deus quis dizer por meio do autor inspirado. Não são várias verdades para cada leitor. Isso é relativismo, é heresia. Aplicação confrontadora. Você crê na Bíblia como suficiente e clara? Ou precisa de revelações paralelas para entender? Você lê a palavra com reverência, buscando o sentido original? Ou usa a Bíblia como um livro de horóscopo evangélico, abrindo ao acaso e interpretando ao sabor da emoção? Você está em uma igreja que expõe fielmente a Escritura, verso por verso,
ou segue líderes que manipulam o texto para justificar suas tradições humanas e falsas doutrinas? Você está buscando conhecer a Deus pela sua palavra ou segue doutrinas de homens, heranças familiares e visões de anjo, que ninguém pode julgar? Conclusão: Satanás não precisa arrancar a Bíblia das mãos das pessoas, basta que ele as faça ler errado. Basta que ele coloque um falso mestre na frente de um púlpito, com uma Bíblia na mão, para distorcer a verdade. E isso já era suficiente para levar muitos à perdição. Mas os filhos de Deus ouvem a sua voz, eles reconhecem a verdade, eles amam a palavra, eles têm fome da Escritura, eles rejeitam os falsos ensinos, porque o Espírito Santo, que os regenerou, é o mesmo que ilumina o entendimento. Por isso, ouça com temor. A Bíblia não tem 1000 interpretações. A Bíblia tem uma só verdade. Quem não entende, ou está cego, ou está em rebeldia. E isso é grave, gravíssimo, pois o mesmo texto que salva, quando deturpado, é o que condena, como Pedro diz, para a própria destruição deles. Examine-se, arrependa-se, volte-se à palavra, submeta-se à verdade e rejeite todo falso ensino. Amém.